Há 100 anos, olhos contemplaram os primeiros passos de uma igreja escrita com fé e esperança. Hoje revivemos não apenas o que vimos, mas também o que nos foi contado. Memórias transmitidas de geração em geração. Lembranças que nos alcançaram como herança viva. Este é o testemunho de um século desfrutando da graça de Deus. Aonde tudo começou? Bom, para que os irmãos saibam, eu sou bisneto do irmão Manuel Leó, mais conhecido como Manuel Leó. Ele que é o número 10 no livro da igreja, é o 10º membro da igreja. Meu nome é Aleph. E em minhas buscas, nós descobrimos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Paudalho começou num bairro distante, com muita fé, muita perseverança. E nas conversas, nas trocas que eu tive com meu bisavô, ele sempre dizia que era difícil, era árduo, mas que a igreja surgiu. Numa localidade muito remota, para ser mais exato, em Chã de Capoeira. No ano de 1925, surge com muita fé, muita coragem e muita perseverança a Assembleia de Deus aqui em Paudalho. Este fundamento da igreja foi muito bonito, muito maravilhoso. Meu pai me contou muitas histórias verídicas de quando ele aceitou Jesus, que foi ali em Chã de Capoeira. Nem igreja tinha ainda, mas depois formaram uma igreja lá. E de lá continuou o evangelho e de lá veio para cá. Ali, em meio a uma localidade difícil, remota, se nós olharmos geograficamente no mapa da nossa cidade, nós vemos que Chã de Capoeira é bem distante do centro da cidade. Então os desafios já começavam a partir desse momento. Para sermos exatos, salvo engano, o irmão Alfredo Goiaba e o irmão João da Silva foram um dos primeiros a cederem espaço para que a obra nascesse em Paudalho. Nas nossas conversas e nas nossas pesquisas, eu sempre tive curiosidade de ouvir o meu bisavô, e nas oportunidades que eu tive de ouvi-lo, ele sempre foi muito incisivo ao contar as histórias da igreja, as vivências dele. E a igreja nasceu em meio a muitos desafios. Desafios de locomoção, desafios geográficos. Os irmãos se reuniam em pequenos grupos para adorar ao Senhor, nessa época que era tão difícil. As primeiras congregações foram Chã Alegre, Chã de Camila. Por sinal, tem uma história muito bonita de Chã Alegre. Eu cantava aqui no conjunto, aqui da Matriz, na época, e o maestro era o saudoso irmão Pedro Claudino. E o conjunto daqui foi convidado para ir para a pedra fundamental da igreja de Chã Alegre. Na época, eu tinha 15 anos, que foi no mês de agosto, essa pedra fundamental de lá. Que quando era em setembro, eu completaria 16 anos. Você veja a época. E então, quem era o pastor presidente na época era o saudoso pastor presidente José Amaro da Silva. E quando nós chegamos lá, foi uma festa muito linda, muito bonita, não tinha igreja, tudo acampal. E ele perguntava como era o nome daquele lugar. E alguém disse Capoeira de Negro, que era o nome de lá. Aí ele falou, de hoje por diante, o nome deste lugar, desta comunidade, vai passar a ser chamada Chã Alegre. E até hoje, esse nome reina. E Capoeira de Negro foi esquecido. Mas foi muito lindo, né? Aquela pedra fundamental, né? Eu vou dizer como era feito na época. Era no lugar do púlpito, era feita uma caixinha de cimento e ali se colocava uma Bíblia, uma revista da escola dominical, um mensageiro da paz e uma harpa cristã, para poder construir o templo. Eu lembro quando éramos criança, porque iniciou-se no casamento de papai com mamãe. E mamãe era daqui da cidade
e papai era de lá de Chã Alegre, que não era Chã Alegre, era Capoeira de Negro. E no dia da inauguração, o pastor Salustiano colocou esse nome de Chã Alegre. E mamãe casou com papai e foi morar lá. Não tinha igreja e existia um culto na casa do diácono irmão Amaro e não tinha igreja. Então, papai e mamãe oraram muito para que fosse feito essa igreja lá. E o seu pai, ele era dirigente, auxiliar? Ele foi crente com 17 anos e os pais não eram crentes, eram católicos tradicionais. E quando ele aceitou Jesus com 17 anos, passou a juventude na igreja. E quando ele casou com uma mãe que foi morar lá, que não tinha igreja, Jesus salvou a minha avó, que é a mãe dele, que era a mãe dele. E uma certa vez ela teve um sonho e disse: meu filho, eu sonhei uma igreja aqui. Na época, ela tinha uma plantação de angélica. Os antigos sabem que angélica antigamente tinha um grande valor financeiro. E papai disse assim: mamãe, a senhora não quer colher essas angélicas para depois fazer a igreja? Ela disse: não, chame irmão Salustiano e eu quero fazer essa igreja já. Quero que ele faça já. E papai chamou, o pastor Salustiano na época e derrubou realmente a plantação de angélica e fez a igreja que até hoje é lá. A senhora se recorda da estrutura do templo? Era pequeno, eu me lembro que era muito pequeno. Eu não tenho assim, a recordação maior que eu tenho era quando houve as reformas, Mas eu lembro-me criança que mamãe dirigia o Círculo da Oração, que quando a igreja foi inaugurada não tinha trabalhos, E o pastor Salustiano chamou mamãe, tendo filho todo ano, para dirigir o Círculo da Oração. E ela disse: pastor Salustiano, como eu vou dirigir o trabalho com 8 meninos? E ela nos levava. Fomos criados na igreja, sem andar, sem ir ao banheiro. Antes de sair de casa, ela nos advertia que não podia andar na igreja, que Jesus estava ali, que a gente era para ter reverência com o trabalho do Senhor. E todo ano, mamãe tinha filho e dirigia o Círculo da Oração. E naquela época era muito difícil. A gente ia para a igreja e você pode observar que a gente ia a pé e os cultos que a gente mais frequentava, que a gente tinha mais acesso para ir, era a escola dominical. E naquela época não tinha a estrutura que nós temos hoje. Não tinha lições para crianças, certo? Na maioria das vezes a gente ia mais para não ficar em casa. Mas era muito bom, era maravilhoso. E você pode observar que no decorrer dessas idas e vindas, eu achava muito divertido. Porque era um momento da gente sair de casa e o ensino da escola dominical era muito maravilhoso, era excelente. A gente ficava observando os irmãos. Na realidade, se eu fosse assimilar assim, para dizer o que foi que me marcou, era o empenho que meu pai tinha com o ensino da palavra. E colhendo informações muito antes de acontecer isso, eu colhendo informações, o grau da dificuldade era tão grande. Quando meu pai convivia ali em Itaboraí, antes de nós virmos morar aqui no centro, eles caminhavam para os cultos, saíam de Itaboraí para Chã do Café,
às vezes se locomovia para Xande Conselho, que era ali naquela região, para uns pontos de pregação. E na maioria das vezes, a caminhada era guiada por um candeeiro amarrado em um pau, certo? E as pessoas vinham atrás, e a minha tia, que ela tem 96 anos, e ela me contou essa história, eu achei até um pouco chocante, porque hoje nós temos uma estrutura excelente, temos transporte, as estradas são asfaltadas na maioria das vezes, e a gente vê que não existe aquele empenho e aquele desejo de participar dos cultos na casa do Senhor. Mas eles iam com muita vontade. E a minha tia relatou que ela não era crente. Ela ainda não era crente. Mas ela ia junto com a minha mãe e as irmãs dela para o culto. Ali enchendo café. Às vezes iam para um lugar chamado Carro Quebrado. Fica de Itaboraí para lá. Eu procurei saber, achei um nome tão estranho, que eu procurei saber onde era esse lugar. E hoje tem uma congregação lá muito bonita, mas é do campo de Araçoiaba. Não faz parte do nosso campo. E foi uma divisão ali. E essa congregação ficou como parte da igreja ali em Araçoiaba, Assembleia de Deus em Araçoiaba. E ela conta que as coisas eram feitas de forma muito bem feita, certo? Os irmãos tinham aquele fervor, iam louvando o hino da harpa. Eram frequentemente os cultos assim, na caminhada que eles faziam. A locomoção para os irmãos de Xanlegre, tanto Cajueiro também, e ao redor, era difícil? Muito, sempre a pé. Não tinha condução. Tanto que eu não estranho hoje andar, porque foi um costume da gente. Tem pessoas que hoje vai daqui para ali pegar uma moto, né? Mas a gente não tem dessa dificuldade porque realmente a nossa condução era para ir andando mesmo. E a chama do Evangelho, papai nos ensinou que deveria arder no nosso coração todo o tempo da vida do cristão. Mesmo hoje que eu não saio mais na campanha evangelizadora, mas onde eu estou, que tem uma pessoa não crente, eu estou pregando a palavra, porque foi o que ele passou para a gente. Falar do Evangelho. A senhora se lembra de Chã do Café? Lembro. Agora, da construção eu não me lembro, mas eu lembro dela porque eu fui muito lá. Né? Teve círculo de oração lá, que na época o pastor Anísio reabriu, estava fechado, mas o pastor Anísio reabriu aquele círculo de oração. E ali foi muitos trabalhos bons e maravilhosos que houve ali, Chã do Café. E também Chã de Camila, que é outra congregação também, que foi uma das primeiras. Que não era aonde está hoje, era mais em cima, não é? Dali para lá. E a de cá foi construída pelo saudoso pastor José Bernardo Campelo, que ele pastoreava em Camaragibe e na época ele estava interino aqui em Pau d'Alho. Por 2 anos e 2 meses ele passou aqui. Naquele tempo, os irmãos eles não tinham uma congregação fixa. Eles congregavam na residência dos irmãos que já eram evangélicos, que já tinham aceitado a Jesus. Então, segundo relatos do meu avô, esses irmãos eles precisavam se deslocar para irem para a casa dos irmãos para frequentarem esses cultos. E muitas vezes eles percorriam caminhos muito longos em estradas de barro, em matas, em trilhas. E quando eles chegavam lá, eles cultuavam ao Senhor. E eles não viam que isso era um sacrifício que eles deveriam fazer, mas que era um trabalho que era para o Senhor. Então, não era um sacrifício, mas era algo que eles viam que ali eles poderiam fortalecer a fé em Deus, frequentando aqueles cultos onde, em um período onde não havia nem sequer uma igreja. E os irmãos tinham essa preocupação em se reunir e cultuar o Senhor juntos.
Os irmãos que eram os donos dessa casa eram os irmãos Alfredo Goiaba, e em uma outra residência também tinha o irmão João da Silva. E assim, à luz de lamparinas, o Evangelho do Senhor ele foi proclamado na localidade de Chão de Capoeira. Naquela época, eu ainda acompanhei o Lampião ali no jogo. Acompanhei. Quando queimava a camisa do Lampião, a luta acabava. Às vezes não tinha uma de reserva. Vocês não sabem nem o que é isso, né? Mas era um candeeiro, era um bujãozinho de gás abaixo, em cima tinha um negócio de vidro e o irmão abria, acendia devagarzinho. E quando o irmão tinha um dedo meio fechado, queimava a camisa, aí era um problema, certo? E existia essa dificuldade. Mas a graça de Deus era muito mais além do que... Eu acredito que os cultos eram até mais animados, mais avivados, através da iluminação dos candeeiros. Era, sim, a obra do Senhor naquele tempo. Era na dificuldade, os irmãos com aquela humildade. Tem os problemas que tem hoje, tem. Mas os problemas são até maiores. Mas Deus, Ele nunca deixou a sua obra parar. Olha, era umas festas que marcaram a gente muito em Chão do Café, era aniversário do ciclo de oração, viu? Muita. Era uma festividade animada, muita gente, e era uma bênção do céu. E quando uma coisa que me marcou muito em Chão do Café foi quando criou o primeiro conjunto. Chegou um irmão com um instrumento, que eu não lembro nem o nome dele. O primeiro instrumento que o irmão chegou com ele lá foi um birimbau, não sei se vocês conhecem. Ele botou em cima do púlpito, com um frasquinho, um pedacinho de pau, tocando nele. Tocou que uma benção do céu. Aí com uns 15 dias ele chegou com outro instrumento, não era um violão, não era um cavaquinho, não. Era um instrumento meio feioso. Aí eu perguntei ao irmão Pereira, ele disse que era um instrumento chamado uma caradura, que eu nunca vi, só vi esse e não vi mais. E ele tocava uma benção. Aí eu fiquei ansioso com os instrumentos quando eu vi, viu? Aí depois chegou um com um cavaquinho. Aí quando chegou o cavaquinho, eu disse, espera aí, eu vou tocar um cavaquinho também. Aí comecei a pedir ao meu pai um cavaquinho. Ele comprou um cavaquinho e eu comecei a aprender os tons. Fiquei tocando cavaquinho. Aí depois chegou um irmão com uma sanfona. Chão do Café foi o primeiro conjunto do campo. O primeiro conjunto do campo de Pau d'Alho foi de Chão do Café. O conjunto da Matriz foi formado quando o irmão Luiz Davi mudou-se de Pau d'Alho, veio morar em Chão de Onça, aí trouxe a família dele, aí formou o conjunto aqui na Matriz. O saudoso presbítero Luiz Davi. Aí saiu um irmão de Chão do Café, formou um conjunto em Bela Rosa, não era Bela Rosa, Califórnia. Aí de Califórnia veio para Bela Rosa. Aí daí para frente foi... Aí saiu um irmão de Chão do Café que tocava no conjunto, foi o irmão Pereira, formou o conjunto de Guadalajara. Chão de Capoeira, que hoje é Guadalajara. E eu fiquei feliz com o instrumento, e quando o irmão chegou com a sanfona, eu digo, eu vou pegar daquela sanfona, não tem jeito. E por ali, um dia eu peguei, e aí fiquei com o dedinho só assim, tocando Foi na Cruz. Aí o irmão chegou para papai e disse, olha, irmão Zé Antônio, fala, aprende a tocar. Aí, será que aprende? Aprende. Aí os pais gostam de fazer surpresa dos filhos, né? Aí quando eu chego em casa um dia, estava uma sanfona de 24 baixos. Aí eu peguei, aí foi meio ruim, porque eu tocava a hora que eu me acordava, eu pegava a sanfona e ia fazer zoada sem tocar, e ele achando ruim para dormir. Mas na mesma semana eu estava tocando Foi na Cruz. E daí para frente, olha, aí ele comprou um 80 baixos. Aí eu comecei a tocar. Fazia os tons, tocava. Você cantava, eu pegava o tom e acompanhava. Agora, perguntasse, faça dó maior, faça sol maior, eu não sabia de nada, não sabia nem para onde ia isso aí. E eu fiquei... Aí quando um dia Deus prepara, e Ele não deixa a gente desamparado. É por isso que eu tenho prazer de servir a Ele. No momento mais difícil, Ele vai chegar perto de você
Aleluia. Só Ele pode. E um dia eu fiquei que entristecer com isso aí. Porque o irmão chegou para cantar e disse, faça um tom para mim aí, Dó maior, e eu não sabia o que era Dó maior. Aí eu disse para ele, cante que eu toco. Aí ele abriu a boca lá e começou a cantar, e eu peguei o tom e acompanhei, enchendo o café. E aquilo ali ficou doendo em mim. Eu digo, eu vou aprender com quem isso aí, que eu não sei nem para onde vai. Os que tocavam também quase não sabiam. Aí um dia Deus tirou um lá da Igreja Batista, o saudoso Antônio Pereira, e trouxe para Chão do Café. Tocava um violão, foi o maestro de Guadalajara, eu fui vice dele em Guadalajara. Aí quando ele chegou, ele disse, vai dar maior aí, Paulo. Eu disse, sei não, meu Pereira, faça aí que eu pego aqui. Ele disse, tu não sabe o tom não? Eu disse, não. Ele, eu vou para sua casa, domingo, vou avisar o irmão Zé Antônio e vou ensinar você os tons. Aí ele com o violão me ensinou, eu fazia o tom na sua, esse é dó, esse é sol, esse é ré, esse é fá. Aí começou a dizer, primeira de dó, segunda de dó é a primeira de sol, segunda de sol é a primeira de ré, segunda de ré é a primeira de lá, segunda de ré de lá é a primeira de mi, segunda de mi é a primeira de si, pronto, aí aumenta. Na outra semana os menor, e eu estou aqui, só foi o que ele me ensinou, foi isso aí, mas tocar o que eu faço foi tudo Deus que me deu. E eu agradeço a Ele todo dia por tudo que Ele tem feito por mim. Como foi que a igreja começou a crescer? À medida que os irmãos aceitavam a Cristo e as reuniões se tornavam cada vez maiores, vizinhos curiosos, familiares, tinham a curiosidade de saber o que é que estava acontecendo. E a igreja cresceu daí, no porta a porta, no boca a boca, os irmãos evangelizando de casa em casa, residência por residência, transmitindo a mensagem que naquela época não era tão disseminada, mas que era um trabalho minucioso, um trabalho, me permitam dizer, de formiguinha. A igreja cresceu pelas mãos desses que carregavam esse legado e essa responsabilidade de levar a mensagem que plantava e que era sendo plantada aqui em Pernambuco. Inclusive, Paudalho foi um dos primeiros trabalhos a serem implantados pela igreja estadual, posso assim dizer. E a igreja cresceu dessa forma. Nos relatos que eu ouvi, eu pude constatar que a igreja cresceu de formiguinha, de pequenas pessoas, em pequenos grupos, e hoje nós podemos observar o tamanho e a dimensão que a nossa igreja está. E a estrutura dos templos, como era? Nem fale. Nem fale. É complicado. Às vezes nem piso tinha, né? Às vezes a igreja nem piso tinha. E quando tinha um piso, era aquele piso grosso. Né? Piso grosso. Os irmãos oravam mesmo que fazia calo no joelho, né? Inclusive a igreja do Junco, recentemente, ela estava até com, eu acho que de 5 a 7 anos para cá, ou foi 8 anos, foi que melhorou, mas a estrutura da igreja não era como hoje. Né? Mas isso não interferia no decorrer da obra do Senhor e no fervor dos irmãos. Os ciclos de oração ali no Junco, eu posso usar uma expressão para que vocês compreendam. Às vezes dava medo. Às vezes dava medo. Às vezes dava medo. Porque a manifestação da glória de Deus era muito grande. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 10 anos. E eu fui com a minha mãe para um ciclo de oração. E Deus, eu digo hoje Deus, mas naquele tempo eu não entendia. Eu achava que era uma coisa assim, de assustar mesmo. Era muito assustador. Hoje eu entendo, né? Eu já entendo, mas era muito assustador. Eu tinha muito medo de ir para o ciclo de oração. Depois dessa vez que a minha mãe me levou, eu disse, eu não vou mais não, mãe. Porque não era assim, chegar de qualquer jeito. Porque o lugar santo e a manifestação da glória de Deus era muito grande. Como nos dias apostólicos, o Senhor ele também continuava salvando almas e libertando vidas.
E um relato muito interessante que eu escutei o meu avô me falar uma vez, e eu me lembro muito bem disso, foi quando ele falou que uma certa vez o missionário Joel Carlson, ele estava visitando uma comunidade, e nessa comunidade havia uma menina que ela dizia para a mãe que ouvia os mortos e falava com os mortos. E essa menina, sempre que tinha essa sensação de estar falando com os mortos, de ver pessoas, ela ficava com o rosto completamente desfigurado, porque ela estava possuída por demônios. E uma certa vez, enquanto o missionário estava visitando essa comunidade onde essa menina residia, ela falou para a mãe dela: olha, está vindo ali o homem que é canela de fogo. E a mãe dela estranhou o porquê dela estar falando aquilo. E era exatamente o momento em que o missionário estava chegando nessa comunidade. E quando ele se aproximou da casa daquela menina, ele falou para ela: nós não somos canelas de fogo, nós somos tochas na mão do Senhor. E ali, naquele momento, ele fez uma oração por aquela menina, pela família dela, e através da autoridade vinda do Senhor, a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele repreendeu aquele mal, e aquela menina, ela foi liberta naquele dia daquela possessão maligna. E é muito interessante falar sobre isso, porque a gente vê a libertação, mas a gente também vê essas vidas se rendendo a Jesus. Porque através do que aconteceu, a menina foi liberta, e a família dela e ela também aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador naquele dia. Olha, o que eu vivenciei, muito poder de Deus. Batismo com o Espírito Santo. Era coisa linda, maravilhoso, tudo cheio mesmo do poder de Deus. E eu almejava muito o batismo com o Espírito Santo. E Jesus me batizou ali na igreja antiga de Guadalajara. Eu fui batizada ali com o Espírito Santo, mas eu ainda pedia mais de Deus uma confirmação. E Ele confirmou o meu batismo em Xande e Camila em uma vigília. Em uma vigília, ali o Senhor confirmou que realmente eu tinha sido batizada com o Espírito Santo. E nesses dias, dentro de mim, era como se fosse um pássaro que cantava dia e noite sem parar. Coisa linda, maravilhosa. Essas coisas tudo eu tenho lembrança, porque foram muito bons esses tempos que passaram. As conversões começaram a ocorrer desde 1925, em que se iniciou o trabalho. Eu acho que é válido também mencionar alguns irmãos que marcaram esses primeiros momentos. O irmão Manuel Leovigildo Barbosa, que carinhosamente eu chamo de vozinho por ser o meu bisavô. O irmão Cipriano Carlos, o irmão Luiz Pereira, a irmã Oriséia Carlos de Araújo e tantos outros irmãos que são os pioneiros da nossa igreja. E esses irmãos foram os verdadeiros pilares da nossa igreja. Eles se dedicaram com amor e fidelidade. A proporção da mensagem atingiu o coração desses irmãos e eles são testemunhos, os seus descendentes são testemunhos e exemplos de fé que ajudaram a consolidar a membresia da igreja, os irmãos que se converteram. E depois desse momento, a igreja só cresceu ainda mais e o quantitativo de irmãos que aceitavam era cada vez maior. Então, esses irmãos, eles foram verdadeiros pilares na construção do templo, convidando as pessoas a frequentarem os cultos, orando a Deus, né, levando o evangelho do Senhor para as pessoas que ainda não haviam aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O primeiro batismo em águas foi realizado no ano de 1928 pelo próprio missionário Joel Carlson. E esse batismo foi realizado no Açude Zumbi, na localidade de Xande Capoeira. E é nesse momento que a igreja recebe um marco. Esse batismo simbolizava um momento grande para a igreja, importante espiritualmente, e simbolizava a nossa vida em Cristo para os primeiros irmãos que integraram esse projeto de fé pentecostal,
que foi realizado nesse momento tão importante. E era um momento assim de comunhão com o Senhor, porque o batismo em águas ele representa isso, o momento em que o crente ele morre para o mundo, mas está nascendo para Cristo. O batismo, meu pai me falou que foram feitos ali onde hoje é aquela Vila Nova, né? A Vila Nova. Ali tinha um riacho, não tinha casas ali, mas tinha assim um riacho que cortava ao meio ali. E ali na época fizeram cabanas de palha de coco para que os irmãos e as irmãs pudessem trocar suas roupas do batismo. E foi o primeiro batismo que houve, porque o número de membros do meu pai, eu não estou muito lembrada agora se é 9, se é 10. O número de membros está aqui no grande livro da igreja. Está aqui. E então eles foram batizados ali. Meu pai disse que foi uma coisa muito linda, foi muito poder derramado na época. Ele disse que aonde se via os crentes cheios do Espírito Santo de Deus, e disse que foi uma coisa maravilhosa naquele dia, naquele lugar. Eu não digo dia porque ele não me disse, mas ele falou que foi coisas estrondosas, que quando ele me falava isto, ele dizia que até hoje, aquele dia, ele sentia o prazer daquele dia de se tornar membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Paudalho. E paralelo a isso, a gente pode falar também da Santa Ceia do Senhor, que era ministrada também pelo missionário Joel Carlson. E nesse período é interessante porque a Santa Ceia ela era realizada a cada 6 meses. E era ele mesmo quem ministrava a Santa Ceia do Senhor. E uma coisa interessante que eu ficava muito curioso era no momento da Santa Ceia. A gente ia para a Santa Ceia, o meu pai não deixava a gente entrar na igreja. A gente ficava no lado de fora. Ele dizia, fique quietinho aí. Ele só olhava para a gente e eu ficava bestinho com o cálice, né? Não era como hoje. Era um cálice grandão assim, os irmãos metiam, né? Cada um dava uma golada, aí ele passava um pano. Passava um pano e o outro já... Se fosse hoje, ninguém ia querer, né? Realmente, tinha uns irmãos que dava até aquela golada, parecia que queria... E um irmão atrás com a garrafa enchendo. Essas coisas eu ficava com a vontade de entrar. E meu pai, ele não deixava. A obra continuou crescendo e a liderança na época viu a necessidade de conseguir um templo que comportasse o quantitativo de irmãos que cada vez crescia. A obra começou em Chão de Capoeira, o templo existia em Chão de Capoeira, mas a liderança da igreja viu que precisava de mais. Foi então que, nas buscas, foi encontrada uma residência na rua Henrique Dias, número 16, onde é o atual templo matriz da cidade, da nossa igreja em Paudalho. E foi lá, depois de algumas adaptações, que passou a ocorrer o trabalho oficial da igreja aqui em Paudalho, e até hoje segue como o templo matriz da nossa igreja. A igreja na época pequena, né? Muito pequena, mas depois cada pastor que chegava fazia uma reforma nela. Até que se concluiu esse grande templo feito por pastor Anísio, né? Que foi um templo, foi um cartão postal dessa cidade e foi admirado por toda esta cidade, cidades vizinhas, dele ter construído esse templo tão grande, tão bonito, tão maravilhoso, que hoje já não cabe mais o povo de Deus aqui. E isso aí foi muito gratificante para os membros da igreja aqui em Paudalho. Foi muito bonito isso aí. Segundo relatos do meu avô, o evangelho que foi proclamado, né, inicialmente em 1925, em 1932, é um evangelho que tem se expandido até os dias de hoje. E eu acredito com plena certeza e convicção que é através da mensagem da palavra que liberta, que transforma,
que vidas têm se rendido aos pés de Jesus, né? E através da graça de Deus, através da misericórdia dele, nós chegamos aqui nesse ano centenário e estamos desfrutando, né, das bênçãos do Senhor e relembrando tudo o que aconteceu inicialmente. O senhor poderia deixar uma mensagem para quem está assistindo? Que eu deixo para quem está assistindo que nós estamos comemorando o centenário da igreja, 100 anos de vitória, 100 anos de bênção. Os que são crentes, procurem firmar os seus pés, servir a Jesus com sinceridade, para poder ter direito a receber a alegria do céu. Precisa estar no caminho certo, servindo a Ele com sinceridade. E os amigos que estão lá do outro lado, aceite Jesus como Salvador da sua alma, porque só Ele pode salvar. Não existe outro caminho para levar ao céu, a não ser por Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele prepara o homem e a mulher e leva para o céu. Pega lá na sarjeta do pecado. Quando alguém diz que não vale mais nada, aleluia, e traz amanhã, se for uma jovem, um jovem, uma senhora, um senhor, ele prepara com um pouco, está dirigindo ciclo de oração, dirigindo campanha, trabalhando na casa dele. E o povo dizendo assim, por que aconteceu? Porque Deus é grande e poderoso, só Ele pode fazer. Mudar da água para o vinho, só Ele faz. Aleluia, e por isso eu digo para quem está nos assistindo, vai nos assistir, que aceite Jesus. Os que não aceitaram Jesus ainda, é tempo, não espere o centenário não, Jesus pode vir antes do centenário. Eu estou gravando aqui, mas não sei se eu vou chegar em casa, não sei se eu vou sair do templo, porque Jesus está voltando. A qualquer momento Ele voltará, e se nós não estiver preparado, quem não estiver preparado vai ficar. Eu digo, aceite Jesus como Salvador da sua alma e sinta o prazer na sua vida de servir a Jesus. Eu costumo dizer que eu encontro meus amigos, muitos amigos que eu tenho, que hoje que foi da época que eles não tinham Jesus como Salvador da sua alma. Hoje eles dizem, mas Paulo, quanto tempo eu passei perdido? Quanto tempo eu perdi na minha vida? E hoje, uns são diáconos, outros presbíteros, todos mesmo que são membros da igreja, mas com aquele prazer, dizendo, perdi tanto tempo. E Deus está chamando, dizendo, eu estou com os braços abertos, esperando aqueles que precisam de salvação. Resta só você dar lugar a Ele, para Ele entrar na sua vida. Ai de mim, se não for o amor de Deus, é por amor, perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. E assim revisitamos o início, onde tudo começou. Um começo simples, mas cheio de graça, que atravessou gerações e permanece viva até hoje. Mas a história não para aqui, porque todo começo precisa de um fundamento de vida que se aprofunda e se firma. No próximo episódio, mergulharemos nas raízes que sustentaram essa obra ao longo de um século, desfrutando da graça de Deus.